Olá, meus amigos! Testando um novo formato de vídeo, trazendo aí a vocês reinvenções nesta época de pandemia. Eu vou continuar enrolando nessa introdução para ver quanto tempo o Henrique consegue sustentar esse sorriso dele, que está muito bonitinho. Já Mas tá, estamos já aqui, tá, já tá um pouco de dor aqui no. pessoal do Escanteio SP, eu, Felipe Leite, Gabriel Ambrós, Guilherme Medeiros, Lorenzo Meyer, Henrique Liberatori, para fazermos um pedido, quer dizer, para fazermos um vídeo de um pedido de vocês, que foi os nossos palpites, né, individuais, pessoais, para o acesso e o rebaixamento na Série A2. Então, vou deixar todo mundo dar o seu oizinho aí, cumprimentar o pessoal e a gente já começa. Fechado? Antes de mais nada, não se esqueça de, por favor, se inscrever no nosso canal, onde você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, e também conferir as nossas redes sociais Escanteio SP. Fechado? Então vamos lá. É de vocês, meus queridos. Eu acho que o comentário, hoje em dia, começo de junho, ele é muito mais baseado no que aconteceu nesse período de pandemia e o que os clubes conseguiram fazer ou que não fizeram, do que exatamente o que aconteceu nas primeiras 12 rodadas que a gente teve dentro de campo. Porque a gente tem alguns casos de times que foram bem, que despontaram como grandes favoritos, mas que estão tendo muitas dificuldades agora em meio à pandemia, com contratos rescindidos e praticamente não tem um elenco para voltar ao futebol hoje. E a gente não sabe em que condição isso voltaria. Por exemplo, a Portuguesa Santista, que se fosse um palpite logo depois das 12 primeiras rodadas, talvez eu apontasse ela como um futuro, como um time com grande possibilidade de acesso. Mas como é o caso, eu vou destacar dois times que eu acho que conseguiram agir bem durante a pandemia e que conseguiram manter um time interessante e em um deles até se reforçou. Eu estou falando do São Bento e da Portuguesa, que eram clubes que começaram muito mal a Série A2, começaram com dificuldade. Nas rodadas finais, antes da paralisação, se aproximaram. A Portuguesa entrou no G8, né, o oitavo colocado, enquanto o São Bento está lá em nono, os dois com 18 pontos. Os dois estão ali na rabeira da classificação. Só que a Portuguesa conseguiu basicamente um acordo, um pré-acordo com os atletas para manter o elenco. E tem o Fernando Marchiori, que é talvez o melhor técnico da A2 hoje em dia, que estava melhorando o time, né? Pegou um trabalho em andamento, não é fácil, mas ele estava trabalhando para melhorar e a gente já viu algumas melhoras da equipe, principalmente em buscar soluções ofensivas. E aí, para isso, o clube conseguiu se reforçar, ainda com a chegada dos atacantes Anselmo e Diego Rosa. Logo antes da parada, a Portuguesa já tinha contratado o Joguinho, que até estreou bem naquela vitória sensacional de virada contra o Atibaia. Então, em questão de três jogos, por mais que sejam 3 meses, mas em questão de 2 jogos, o Marchiori ganhou 3 novos atacantes, que era a principal carência da Portuguesa. E o São Bento teve a chegada do Edson Vieira, que também reestruturou o time, 4 vitórias seguidas. É um time que tinha um bom time no papel antes do começo da 2 e que vinha decepcionando. E que na pandemia, diferente da Portuguesa, até perdeu algumas peças. A gente já até noticiou na última semana, né? O Diego Tavares, o Vitor Salinas, o Flávio Boaventura e o Sávio, mas conseguiu manter a grande base. Até alguns jogadores que chegaram a comunicar a saída, depois retomaram. O caso do Alan Vieira e do Douglas Assis. Então, são equipes tradicionais de camisa, que tem torcida, por mais que a gente provavelmente não vai ter jogos com portões abertos, e que não sofreram tanto quanto os outros clubes nessa pandemia. Então, eu destacaria os dois. Para cair, aí eu já acho que se mantém mais ou menos igual, porque não é como se os clubes que estavam lá embaixo conseguiram também grandes coisas. Eu acho que todo mundo mais ali para baixo está tendo muita dificuldade para manter o elenco. Então, hoje em dia a gente tem Penapolense e Votuporanguense na zona de rebaixamento. Eu não imagino eles se recuperando, porque o Votuporanguense vinha até de um crescimento, mas a gente não sabe se vai ser o suficiente. E também o clube encerrou as atividades até segunda ordem nesse ano, né? Uma coisa dura até que o clube fez. E o Penapolense também tendo bastante dificuldade para manter as coisas no momento. Então eu não acho que eles consigam reagir. Então, tá aí.
Caraca, Gabi- podia segurar o vídeo então. sozinho, hein? É isso aí, meus amigos. Desculpa. Foi muito, eu não sabia quanto eu tinha que falar. Não, Perdão. perfeito. Foi Não, tá ótimo, ótimo, foi tá ótimo. ótimo. Tá bom, vamos Então. lá então. É Gui. muito tempo sem futebol, dá pra pensar em muita coisa. Bom, já que agora chegou a minha vez, eu concordo com muita coisa que o Gabi falou, e um dos meus candidatos no momento é a Portuguesa, justamente por isso, por ter conseguido se reforçar. Era um time que vinha numa crescente, então essa parada, de certa forma, até prejudicou a equipe, como prejudicou tantas outras. E a Portuguesa tem um técnico que sobra, na minha opinião, que é o Fernando Marchiori, se reforçou bem e acho que é um dos candidatos a subir. O meu outro candidato seria o 15 de Piracicaba, que teve muitos momentos de oscilação na A2, começou mal, aí reagiu. Aí, o último jogo, perdeu. E até conversei com o Rafael Macena, centroavante do clube, na nossa live, né? Uma das novidades do Escanteio SP, a live. E ele falou que o 15 era um dos candidatos, a gente conversou um pouquinho até em off, um pouquinho fora da live ali, e ele falou que o 15 era um dos candidatos e também acho, porque o 15 pode corrigir essa oscilação, mesmo com a parada pelo coronavírus, porque eu acho que clubes que estavam oscilando muito, eles podem sim ganhar com essa parada. É diferente de clubes que estavam embalados, como por exemplo o São Bernardo. Então, o meu palpite para subir é Portuguesa e 15 de Piracicaba. Agora, para cair também, não é muito diferente, não. O Votoporanguense eu já achava que era o pior time do campeonato, mesmo melhorando consideravelmente nas últimas rodadas. Mas eu vou trocar. Eu troco o Penapolense. Aí vem a minha dúvida se é Red Bull ou Rio Claro, até porque o Rio Claro é outro time que aparentemente vai usar só os jovens. Você vai usar a sua base. E não sei se com a base é o suficiente para se manter, embora o Rio Claro tenha uma distância de 4 pontos na zona de rebaixamento. Eu apostaria em Rio Claro e Votoporanguense caindo para a A3, caso o campeonato retorne. Lô, eu tô fazendo. A minha ordem é completamente pelo display aqui do Zoom, tá? Não é ordem de preferência. Posso fazer 2 palpites, um racional e um com pura intuição? Não pode. Mas eu vou fazer. Vou ter que- Então, eu vou na linha do Gabi e do Gui. Acho que os times que estão melhor se agindo nesse momento de pandemia é a Portuguesa e o 15 de Piracicaba. O 15 de Piracicaba renovou com 14 dos 15 jogadores que tinham vínculo acabando, outros foram dispensados, 4 ou 5, mas eram jogadores que não vinham sendo usados. Então o 15 ali vai manter basicamente a mesma equipe. A Portuguesa não só vai manter a mesma equipe, como trouxe reforços que já foram mencionados. Então acho que administrativamente são os clubes que estão tendo maior fôlego, até mesmo financeiro, de lidar com essa crise gerada pela pandemia. O 15 de Piracicaba deve estar usando dinheiro da Copa do Brasil, que, lembrando, ganhou 1,2 milhão por ir à segunda fase da Copa do Brasil deste ano. E a Portuguesa tem feito ações de marketing muito legal. Eu acho que talvez esse dinheiro tenha dado um fôlego financeiro para a Portuguesa passar por esse momento tão difícil. Então, pensando em acesso, racionalmente, eu vou de 15 de Piracicaba e Portuguesa. Agora, com intuição, algo me diz que o Taubaté vai subir. Depois de muito tempo, acho que são 35 anos que o Burro não joga a primeira divisão, eu acho que vai jogar a primeira divisão, mas isso é pura intuição. E mesmo na intuição eu vou de 15 de Piracicaba também, então racionalmente Portuguesa e 15 de Piracicaba e por intuição Taubaté e 15 de Piracicaba. Agora no rebaixamento, até olhar aqui a tabela. Não tem como fugir de Penapolense e Votoporanguense. São 2 clubes que basicamente os 2 presidentes já falaram que não se vê jogando futebol de novo em 2020. Então fica difícil até botar no papel para pensar qual elenco vai a campo, qual time que o técnico vai poder escalar. Eu acho que eles estão perdendo muito, por mais que os treinos estão sendo feitos por videoconferência, etc., eles estão perdendo muito com essa falta de planejamento e falta de acreditar que a Série A2 realmente vai voltar. Parece que eles nem entraram em contato com os jogadores para, vamos firmar um pré-contrato, deixar palavrado caso as coisas voltem e tal. Então, esses 2 aí despontam como quem vai cair. Com o Rio Claro,
ali perto também, porque tem feito coisas parecidas que o presidente já falou que vai jogar com a base, etc. Então, mas eu fico em Penapolense e Votuporanguense pro rebaixamento. Rico? Eu de rebaixamento, eu vou começar pelo rebaixamento, porque eu acompanho o Lorenzo e o Gabi, né? Eu acho que não vai sair de Votuporanguense e Penapolense, porque eu acho que entre jogar com um time montado às pressas e jogar com um time de base, que pelo menos já jogou um sub-17 e um sub-20 juntos, eu acho até mais jogo, porque é uma molecada que, além de já ter algum entrosamento, vai estar querendo mostrar um serviço, tal, mostrar que pode ficar realmente no time principal, seja no Red Bull ou no Rio Claro, ou seja em algum outro time da mesma divisão, talvez de uma divisão menor ou maior, aí depende do jogador. Então, eu acho que realmente será Votuporanguense e Penapolense, a não ser que alguma coisa mude bastante. Para subir, eu não vou dar 2 palpites igual o Lorenzo, mas eu vou fazer um comentário que, apesar de não ser um dos meus maiores candidatos, eu tenho a sensação de que o Taubaté vai subir. Parece que tem alguma coisa naquele time que é diferente. Porque não é um time assim de fato lançadas. muito bonita. Que camisa bonita hoje. E não é, o Taubaté não é um time que realmente desponta dos outros em termos de qualidade técnica, mas é um time que sabe ganhar. E é um time que parece que tem alguma coisa diferente. Posto isso, eu vou manter o que eu acreditava no início do campeonato, sem nem imaginar que teria uma pandemia no meio. Eu vou e acabou sendo também 2 times que têm tudo para manter os seus elencos, que são o 15 de Piracicaba, que foi unanimidade aqui, e o Juventus. O 15 de Piracicaba todo mundo Não já foi falou. unanimidade, renovou não. Eu falei São não? Bento, mas tudo bem. É verdade, você falou São Bento. Então, porque o 15 renovou com a maioria dos jogadores, estavam sem contrato, fez tudo certinho, tem um bom dinheiro e, além de tudo, todas as últimas campanhas foram muito boas. Ano passado, na 2, parou nos pênaltis. Na Copa Paulista foi vice-campeão. E eu acho que tem tudo para ser, se não o campeão, um dos finalistas e, consequentemente, promovido à primeira divisão. O Juventus tem uma questão muito particular, que é de que os jogadores se ofereceram para jogar pelo salário mínimo, como a gente já noticiou. O clube simplesmente não se manifesta há muito tempo. Quem olha a rede Só se manifesta para os associados, torcedores não existe, né? Não, é impressionante. Quem olha o Twitter, o Facebook, acha que o Juventus é um clube fantasma, porque não tem uma postagem, não tem... O Twitter está inativo desde 20 de março, que é um vídeo do João Lucas, se não me engano, treinando em casa. É muito tempo sem uma palavra, sem alguém mostrando que esse clube ainda tem futebol, ainda existe. E só que, se aquela proposta de renovar com o time praticamente inteiro for aceita, eu acho que o Juventus torna o primeiro ou segundo candidato ao acesso, porque é um time que, assim como o 15 de Piracicaba, joga junto há muito tempo, vem de boas campanhas e faz uma boa campanha, apesar de oscilar muito no campeonato. Vai perder o Léo Castro, porque o Léo Castro estava emprestado da Ferroviária, e a não ser que eles renovem, ele vai continuar na Ferroviária, mas tendo 90% do elenco de volta, eu acho que é um dos grandes candidatos ao acesso, com a ressalva de que o Taubaté está abençoado esse ano. Bom, Posso só dar um detalhe sobre o Taubaté? Não, deixa eu falar, depois tu fala. Vai lá. Não, é só pra deixar, tipo, não, sim. Depois a gente faz a ressalva, eu não queria ser grosso. Não foi, tranquilo, Pedro. Não, é porque eu também não vou me estender muito. Daí corta, eu falando 15 minutos. Mas eu não vou me estender muito. Eu acho que rebaixamento não tem nem como fugir. É muito difícil a gente analisar. E para mim, é por isso que essa é uma proposta de vídeo muito difícil. Porque a grande verdade é que uma situação pandêmica te faz não ter a mínima noção do que vai ser o campeonato quando ele voltar. Agora a gente tá mais claro, enfim, na cabeça de todo mundo que o campeonato de fato vai voltar, né? E, enfim, todos os sinais apontam para isso. Então não é mais uma questão de se, é uma questão de quando. O problema é que a gente não sabe em qual circunstância localizada cada time vai estar. Então, eu vou dar os meus palpites. Então, se, enfim, alguém achar falta de critério, alguma coisa assim, é super válido, porque
talvez seja isso mesmo. O porquê eu falo isso? Rebaixamento, para mim, não tem muito como fugir. Votuporanguense e Penapolense. Apesar de que eu faço a ressalva de que, novamente, não sabemos como vai ser, mas se o Votuporanguense conseguir manter o técnico, que é o Júnior Rocha, um técnico que tem experiência, campeão da Copa Verde com o Luverdense, enfim, é um time que notadamente melhorou muito com ele no comando e também, claro, com a ascensão do Pedro Bortoluso. Eu não assim, deixo o Votuporanguense como já caiu. Eu acho que briga ainda, principalmente considerando que o Red Bull tem 10 pontos e tanto o Penapolense quanto o Votuporanguense tem 9. Claro, o Red Bull tem todo o poderio financeiro, enfim, quando voltar vai conseguir voltar em melhores condições, mas também é preciso a gente lembrar que esse time não é a prioridade da empresa, né? É o Bragantino, que, enfim, disputa a Série A, principal divisão do Campeonato Paulista, e enfim. Então, meu palpite é Penapolense e Votuporanguense. Eu não descarto, pelas condições já estabelecidas quando o campeonato acabou, que o Votuporanguense consiga se salvar. Eu acredito que ainda tem jogo por aí. O Penapolense já é mais assim, na minha opinião, já meio que já está com o destino selado. Na questão do acesso, e aí por isso que eu falei, enfim, de falta de critério, se alguém quiser apontar, porque para mim, da mesma maneira que o Votuporanguense, se manter o Júnior Rocha, pode ser que não caia, o São Bernardo, se conseguir manter pelo menos o Marcelo Veiga e parte da defesa, para mim é um dos francos favoritos, porque é um time que tem uma consistência defensiva impressionante e tem um técnico muito experiente. Num mata-mata de segunda divisão de Campeonato Paulista, na situação em que todo mundo vai se encontrar, ou seja, com o elenco mais fragilizado, com circunstâncias que ninguém previa, novamente, mantendo o Marcelo Veiga e a defesa, eu não vejo como o São Bernardo não consiga, pelo menos, chegar na final e, como o Henrique falou, consequentemente subir. Então, para mim, o São Bernardo é um palpite para o acesso. Aí eu dou a opinião que a minha segunda vaga originalmente seria para a Portuguesa Santista, né? Enfim, pelo mesmo quesito, técnico experiente e conseguir manter base do elenco. O problema é que a Portuguesa não vai conseguir fazer isso. Enfim, perdeu muito jogador, o plano é de jogar com, enfim, time sub-20 para o restante do campeonato. Então, a sorte, entre aspas, da Portuguesa Santista é que já estava com uma pontuação suficiente para nem se preocupar com rebaixamento nem nada. E meio que já está bem no quesito G8. Provavelmente classificada já. Provavelmente classificada. Então, a Portuguesa Santista, originalmente, seria... Se a gente fizesse esse vídeo logo quando o campeonato acabou, imediatamente depois que ele foi pausado, eu diria que a Portuguesa Santista subiria, mas agora já não digo mais. E daí, sou bem franco em falar que eu tenho muitas dúvidas em quem seria o meu segundo palpite, porque todos vocês levantaram pontos muito bons. Juventus, se a diretoria do clube topar a proposta do salário mínimo, não tem como não considerar, porque é um time que vai manter todo o elenco com um técnico que está lá há muito tempo. Então, o entrosamento vai ser o máximo possível nessa situação e isso conta demais com o mata-mata. Então, Juventus eu coloco na briga, 15 de Piracicaba eu coloco na briga e a Portuguesa eu também coloco na briga porque, enfim, está tomando as ações corretas. A Portuguesa parece... Claro, não tem como não se impactar com a situação pandêmica, mas a Portuguesa parece que é o time que melhor lida com isso. Até porque, enfim, tem o ano do centenário, então tem todo o aspecto comercial, já era um time que vende mais nome, enfim, por uma série de fatores. E a Portuguesa, de fato, tem um técnico muito bom, que é o Marchiori, que acertou o time, visivelmente acertou o time quando assumiu o comando. A Portuguesa era um time perdido, uma equipe que não tinha uma coesão entre setores, e aí vem o Marchiori e pode parecer uma romantização e tal, mas na primeira entrevista coletiva que ele dá, já dá para ver que o cara manja de bola e sabe o que ele tem que fazer ali. Então, para mim, São Bernardo sobe e a segunda vaga eu deixo em aberto entre os times que vão conseguir manter minimamente seu elenco e que já estão na zona de classificação, que seria 15, Juventus e Portuguesa. Fala um para ter um bolão depois, né? Sei lá. Tá bom, para falar um, eu vou falar o Juventus. Boa. Depois que o Gabriel fizer a ressalva dele, eu quero fazer a minha. Não, então, a gente abriu uma rodada de palpites e agora é rodada de ressalvas. Não, é rapidinho, só para falar da situação do Taubaté, que foi citado pelo Lô e pelo Henrico como também como um possível time
para surpreender no mata-mata, a situação do Taubaté ela é mais indefinida em relação a alguns times que a gente citou, mas ela não é de todo mal, né? O clube, até a gente deu isso no site do escanteioSP.com.br, o clube está conversando constantemente até com os atletas e gostaria de manter o mesmo elenco, mas por conta das indefinições da federação, o clube não tem hoje uma condição de garantir um pré-contrato igual a Portuguesa fez, por exemplo. Mas existe a conversa e existe a vontade dos dois lados em seguir. Só que isso vai ficar mais frágil, porque, por exemplo, se um outro clube de outro estado quiser vir e pegar alguns dos destaques do Taubaté, o Hermínio, o David Batista, o Boquita, os contratos já se encerraram e tudo que tem por enquanto é só conversa, não existe nada assinado. Então, algum clube pode chegar e tirar algum jogador. Mas, se isso não acontecer, tem grandes chances do Taubaté conseguir manter o time, o elenco, e aí sim eu até concordo bastante com o Henrique e com o Lourenço, que podem ser uma das equipes que vai chegar forte. E aí morreu. Caiu. Tu caí? Bom, enquanto ele... Problemas técnicos na nossa gravação do vídeo. Enquanto ele está congelado... Oi? Voltei? Quando ele volta falando... O Zoom é muito curioso. Que volta, ele desemperra tudo que estava emperrado. Aí a voz fica muito rápida. Mas voltou, cara. Desculpa, gente. Onde eu travei? Cara, foi no finalzinho, assim, uns 15 segundos. Tipo, volta uns 15 Não, é isso, assim, tem chance, sim, do time conseguir manter o elenco que estava disputando a Série A2 até a parada, e aí, se isso acontecer, eu concordo com o Lourenço e com o Henrico, que é um time que pode brigar, assim, pela vaga. Boa, foi show. Deu pra entender direitinho. Oi, pode falar. Pode ir, Lourenço. Eu queria abordar 3 pontos. Pô, só? Tá bom, então. Só por cima. Fica o programa pra você. Preparação física. Acho que vai contar muito esses clubes que estão treinando mesmo por videoconferência. Porque, querendo ou não, eles estão obrigando os atletas a seguirem uma rotina que é o melhor possível para voltar próximo do nível de jogo. A gente sabe que vai ser muito difícil. Também, né? Sim. Não é cada um fazendo uma coisa. Um negócio padronizado para voltar todo mundo ali no mesmo nível. E tem clube que não está fazendo isso até porque não firmou novos contratos com os atletas. O atleta não tem a obrigação de entrar no Zoom e fazer treino com todo mundo ali. Outro ponto é o mata-mata. Mata-mata, as coisas mudam. Por exemplo, ano passado, quem que subiu mesmo? Inter de Limeira e Santo André. Acho que o Santo André foi o 8º e Inter de Limeira 7º, não foi? Sétimo e sexto. Sétimo e sexto. Inter de Limeira sexto, então, Santo André 7º. O mata-mata é outra história. E por fim, quando a Série A2 vai voltar? O presidente da FPEP já falou que tem muita paciência e ouvi um burburinho de que a Série A2 volta depois da Série A1. Beleza, os jogadores da Série A2 não podem jogar para o clube da Série A1. Já tiram vários clubes que poderiam contratar jogadores da Série A2. Mas e se os outros estaduais, que tem clubes que jogam Série B e Série C do Campeonato Brasileiro, voltam antes da Série A2? Vai ser uma demandada enorme. Esses clubes que não firmaram vínculo mesmo com os seus jogadores ou pré-contrato vão perder muita gente. Porque tem muito jogador da Série A2, muito jogador bom, que joga uma Série B, uma Série C ou uma Série D do Campeonato Brasileiro. E é muito mais vantajoso para ele jogar uma Série D, Série C, Série B do Brasileiro, mesmo que não seja das melhores coisas, do que aguardar uma Copa Paulista ou o reinício da Série A2. Voltou o vídeo. Sumiu e voltou. Voltou? Fez uma mágica. A bateria tá acabando. Não, tá boa. Não, mas deu pra entender certinho. Pois é. A questão do São Bernardo, para mim, é que apesar de eu não ter colocado como um dos 2 maiores candidatos, eu acho que é o time que vai impor mais respeito dos adversários. Eu acho que assim, quando sair o cruzamento, né, do primeiro com o 8º, tudo, os times vão se estapear para não pegar o São Bernardo na primeira rodada. Porque como é um time de um ataque não tão bom, né, que depende muito do Marisson, mas uma defesa que é uma parede, os times vão ter que pensar, como eu vou fazer um gol no São Bernardo? Eu vou ter que fazer um gol no São Bernardo. Então é algo que pode mexer um pouco com o raciocínio do time.
Uma outra questão é que todos os times que a gente colocou aqui são times com bons técnicos, né? Trabalhos duradouros. Ou, por exemplo, o Marchiori, que chegou e revolucionou a Portuguesa. No caso do São Bernardo Veiga. Todos os times têm em comum que ter um técnico bom e demonstrar entrosamento ao longo da competição. Até o Sérgio Guedes, que com a Portuguesa Santista não vai manter o elenco, já a gente tira um pouco fora do páreo, mas João Valim ao no que estava Taubaté demonstrando. também. João Valim no Taubaté, o Taubaté, como eu disse, não é o melhor elenco, mas joga um dos melhores futebols. E o Edson Vieira chegou no São Bento e tá 100% ainda, né? Então, também, né? Tirou também da tem zona, isso. tirou da zona e botou quase no G8. A grande verdade é que vai ser muito legal quando a A2 voltar, só por essa simulação de tabela de campeonato que a gente fez aqui. Vai ser, enfim, serão 3 rodadas finais muito interessantes e, consequentemente, uma fase final muito interessante também. E disso E não outra, tem... Falando desculpa, em tabela, eu dei uma olhada aqui. Nós vamos ter na penúltima rodada uma verdadeira briga de foice no rebaixamento. Penapolense e Red Bull Brasil. E a gente que enterrou o Votuporanguense. Vocês, eu não enterrei nada. O Gui enterrou já. Olha a sequência do Votuporanguense quando voltar. 15 de Piracicaba fora, São Caetano em casa, Porto Santista fora. Talvez É uma seja tabela muito ingrata. A chance é pegar a tabela entre os... a chance é ganhar da molecada da Portuguesa Santista, que sabe-se lá quem vai ser. Exatamente. O São Caetano a gente não citou, mas é um clube que também conseguiu renovar com alguns jogadores e pode também brigar. O São Caetano a gente sempre fica meio com o pé atrás por conta da questão financeira, né? Não dá para saber direito. O time já desistiu de jogar Série D, voltou atrás. É um time que já vem há algum tempo com alguns conflitos financeiros. Então, por isso que, assim, eu particularmente, e sendo bem sincero, assim, eu acho que o São Caetano, concordo com o Luiz Daniel na live que ele fez com o Gui. Aliás, uma live muito boa. Você que está vendo esse vídeo deveria conferir. Obrigado. Eu concordo com o Luiz Daniel que se o campeonato tivesse continuado como estava, o São Caetano brigava lá em cima. Até porque o último jogo da A2 foi um São Caetano 3, Portuguesa Santista 1, que em Eurico Mursa o azulão fez a Briosa não ver a cor da bola, principalmente no segundo tempo. De novo, em Santos, um resultado muito difícil de se conseguir, muito difícil. E o São Caetano conseguiu, foi o último jogo antes da paralisação. Só que, enfim, o campeonato parou, entendeu? O time não é mais o mesmo e, que nem eu falei, o São Caetano tem esse problema financeiro. Eu sinceramente, nem cogito o São Caetano brigando por uma das vagas. Eu não me assustaria se o São Caetano, quem sabe, beliscasse uma, porque depois chega no mata-mata as coisas ficam muito imprevisíveis. Por mais que tenha perdido o Bruno Moraes, o São Caetano tem uma base interessantíssima. Fez uma Copa São Paulo muito boa, tem Ronaldo, Quadrado, são caras que agregam. Molecada é diferente, né? Molecada é intensa, molecada vai para cima, dá um gás. Isso às vezes no mata-mata pode fazer uma baita diferença. O Lô fala, eu tô dando risada porque o Lô falando Ronaldo, Quadrado, parece até o ataque da Juventus, né? Nem o ataque do Caetano. Só falta de bala na esquerda, tá feito. Meus queridos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, se vocês me permitem, porque a bateria do computador de um dos nossos membros, que eu não vou revelar o nome, tá para acabar. Então, eu posso dar um último comentário de 10 segundos. O último, que nem dizem os apresentadores, rapidinho. Tem que chamar o break. Rapidinho. O Santo André subiu ano passado e o Santo André jogou um futebol muito ruim na primeira fase do Paulista. Mas, assim, futebol ruim, não era bom, não ia subir, subiu. Então, mata-mata é mata-mata. E é isso. Com isso, faço o convite para, novamente, que nem fiz no começo do vídeo, mas tá aí para você relembrar, acesse nossas redes sociais, Instagram, Twitter, inscreva-se no nosso canal no YouTube para você conferir esses vídeos em primeira mão e dar um apoio para a gente que gosta, enfim, de fazer esse trabalho com muita alegria, com muita diversão, que é um negócio que eu falo sempre, mas que é verdade. Acesse o site, escanteioSP.com.br, lá você vai conferir
as notícias mais quentinhas, mais fresquinhas do universo da A2 e agora também da A3. Então, torcedores aí da terceira divisão do Paulista, fiquem ligados. E é isso. Um beijo, um abraço para todo mundo. Fiquem aqui com o nosso tchauzinho. Tchau, tchau. E até a gente. próxima. Muito obrigado.